Olá, meus lindos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez agora para finalizarmos o estudo de Isaías. O bem e o mal, guerra e paz, sacro e profano. Em que lado você está e em que lado você estará? Isaías 65:1 diz assim: Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim, fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. O tempo todo estendia as mãos a um povo obstinado que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. O tempo todo aqui em Isaías, Deus está tentando dizer para o povo que Ele está presente e quer resgatá-los do mal. Para aquele povo naquela época, para aquela nação, para uma nação que viria na época de Jesus e para uma nação que viria depois de Jesus, nos fins dos tempos, nós. E em Isaías 66:18 diz assim: E por causa dos seus atos, das suas conspirações, virei a juntar todas as nações e línguas, e elas virão e verão a minha glória. Glória, separa, glória, guarda. Estabelecerei um sinal, guarda, glória, sinal, entre elas, e enviarei alguns dos sobreviventes, glória, sinal, sobreviventes, para todas as nações, todo mundo. Aí ele cita aqui, simbolicamente, Tarsis, tal, lugares distantes que não ouviram falar de mim e não viram a minha glória. Eles proclamarão a minha glória entre as nações. Primeiro ponto, então, o que é glória? Se a gente for lá em Êxodo 33:18, diz assim, lembra Moisés? Peço-te, Senhor, para que me mostres a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade. Então, glória igual a bondade. E aí ele diz aqui com a missão dos sobreviventes. Os sobreviventes serão aqueles que sobreviverão. Se sobreviverão é porque veio uma grande tribulação. Teve uma grande peneira, uma grande tragédia, caos, que vai morrer pessoas. E sobreviverão alguns. Sobreviverão no sentido físico e também espiritual. Principalmente espiritual. Aqueles que aguentarão até o fim aguardar os princípios de Deus, esses que sobreviverão. Então, aqueles poucos serão incumbidos de pregar a glória do Senhor, ou seja, levar a bondade de Deus para todas as nações. Aí viria o fim. Aqui está falando uma proclamação do Evangelho do Senhor. E o interessante também é que Deus está, então, principalmente mostrando o seu ato de bondade para o seu povo, que nós somos o instrumento, os mensageiros desse ato de bondade. O que é, então, proclamar a glória do Senhor? Qual a nossa missão, nossa obra? Proclamar a obra do Senhor. A glória do Senhor. Qual que é a glória do Senhor? O que é a glória do Senhor? A bondade. O que é a bondade? O caráter de Deus. O caráter de Deus são os mandamentos de Deus. Então, proclamar para as pessoas a bondade, que é o caráter do próprio Deus, que é os mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus libertam o povo, traz a paz, traz adoração a Deus sobre todas as coisas, e o próximo, amar o próximo como a ti mesmo, levar a paz. E a paz é a cura de todo mal e angústia. E aqui, no finalzinho, em Isaías 66:24, pesadão. Diz assim, sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O verme destes não morrerá, e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. Aqui é um ponto muito delicado, mas é retratado em Isaías, retratado em outros momentos e principalmente em Apocalipse. Aqui está falando da terceira mensagem angélica. Quando Jesus vier buscar os seus, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, como a gente viu também lá em Apocalipse 14. Então ele está dizendo que ele vai buscar os seus filhos e também fala de uma marca. Se você ver aqui, lá no terceiro anjo, que diz assim, dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na sua mão, também beberá do fim do furor de Deus, que foi derramado sem mistura do cálice da sua ira, será ainda atormentado com enxofre ardente da presença dos santos anjos e do Cordeiro.
É uma cena muito parecida, é a mesma cena do que está retratando aqui em Isaías 66, 24. No final dos tempos, e a gente acabou de ver os remanescentes, aqueles que sobreviveram fisicamente e espiritualmente, estes que adoraram a Deus e não a besta. E o que é a marca de Deus? A marca de Deus é, conforme Apocalipse 14, 12, aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. E é para um outro estudo, mas tem vários momentos que cita sobre a aliança, o sinal e a marca ser o mandamento de Deus no meio do povo. Inclusive, o mandamento de Deus foi escrito por Deus, colocado no meio do povo para que trouxesse a ordem e o caráter de Deus, a ordem do céu. Que a ordem do céu é o sinal de Deus entre Deus e o povo. E aqui você tem adorar a Jesus, guardar os mandamentos de Deus e seguir Jesus. Então não adianta a que denominação, ou pessoas, ou povos, ou você acreditar em Jesus e pisar nos seus mandamentos. Não adianta. Tá claro aqui que os santos são aqueles que guardam as duas coisas, o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Não adianta você também guardar os mandamentos de Deus e não acreditar em Jesus como Salvador. Por isso que precisa as duas coisas. Mas Jesus veio e fez uma nova aliança, aboliu os mandamentos. Mentira, engano. Porque ele mesmo disse que não veio fazer isso. Lá em Mateus 5,17, ele diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir a lei de Moisés e nem o profeta Isaías, que falou muito dos sábados, muito dos mandamentos, muito da aliança de Deus, que não existe antiga, velha e nova aliança. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir a lei de Moisés, de Deus, que foi dada para Moisés no meio do povo. Não vim abolir essa lei. E nem os profetas. Se todos os profetas que anunciaram a minha vinda, anunciaram e disseram, como Isaías disse o tempo todo, sobre os mandamentos e o sábado, então eu não vim abolir nenhum dos dois. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Não existe possibilidade alguma. Porque ele está dizendo que ele não muda. Ele não mudaria a lei. E se alguma denominação, se alguma pessoa se sentir no direito, na autoridade de mudar a lei de Deus, está errado e é antibíblico. Está errado. Está claro aqui. E lá no finalzinho, em Apocalipse, quando o céu lê o livro, quando fecha, ele diz também, mais uma vez, que eu sou o alfa, o ômega, o início e o fim, e não deveria ser alterado nada daquilo que foi escrito naquele livro. Então, por quê? Que igreja, que pessoa, seja qual for, a minha ou a sua, tem o direito de se sobrepor à lei de Deus ou escrever uma nova lei? Está errado e antibíblico. E é aí que está. Essa é a marca de Deus, os seus mandamentos e a fé em Jesus. E essa é a marca da besta. Tudo aquilo que se opõe à marca de Deus. Então, a marca da besta é quebrar os mandamentos de Deus. A marca da besta é pisar nos mandamentos de Deus. A marca da besta é não guardar, não seguir Jesus como seu Salvador, não acreditar em Jesus. A marca da besta é pisar nesses dois grandes pilares, que é claro no terceiro anjo, lá em Apocalipse. Se você seguir comigo aqui, um outro ponto que é interessante. Segue a cena comigo. Segue. Vem comigo. Aqui está dizendo de uma cena muito importante. Os santos, os anjos e o Cordeiro, que é Jesus. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. O que é o Cordeiro? Então, essa que foi a lei cravada na cruz. O que foi cravado na cruz foram as ordenanças. Foi a morte do Cordeirinho, foi o ritual da morte do Cordeirinho, porque desde o princípio o Cordeirinho precisou morrer para que se limpasse o pecado. E Jesus veio morrer no lugar do Cordeiro para conseguir fazer o papel do Cordeiro e carregar para si os pecados. E o salário do pecado é a morte, por isso que ele precisou morrer. Então, foi essa a ordenança
Esse foi, como Colossenses 2,14 diz, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ela a removeu pregando na cruz. Tá entendendo? Inclusive, em outro momento também diz que o véu se rasgou no santuário na morte da cruz. Então, é isso que foi abolido. É isso que não precisa mais ser feito. Mas os mandamentos de Deus, a lei de Deus, continua intacta. Imagina então aqui comigo essa cena. Os santos, os anjos e o Cordeiro de Deus, aquele que tirou o pecado do mundo, assistindo a mais triste e terrível cena daquelas pessoas que serão queimadas. Por quê? Porque eles serão eliminados, porque a justiça de Deus é eliminar o que é ruim dentro do que é bom. Deus está dizendo para você, desde o início da sua vida, se você chegou até aqui, é porque Ele permitiu que você viesse até aqui e Ele quer que você ouça isso. Siga os caminhos de Deus. Siga esses 2 pilares de Apocalipse 14, que com certeza Deus vai estar acompanhando você e você vai estar por dentro dos muros da cidade santa. E não com aqueles que vão ser queimados, eliminados para sempre junto com o inimigo. E aqui fala de um fogo eterno, só que aqui uma figura de linguagem, porque se você for ver lá, por exemplo, em Isaías 34, que fala que os ribeiros de Edom seriam queimados, mas Edom existe até hoje, que é inclusive lá na Jordânia, você pode até visitar. Então aqui é uma figura de linguagem, não vai queimar para sempre. Aqui está dizendo que queimará enquanto precisar. Mas amigo, tem uma promessa para você. Mais uma vez, eu quero te dizer, Deus é justo, Ele é bom, Ele deixou a sua Bíblia claramente escrita de forma intuitiva para que você leia e entenda o que Ele quer para a sua vida. E que você deixe de fazer o seu caminho e siga os caminhos do Senhor. Porque os seus caminhos são maus, mas os caminhos de Deus são bons. E Ele está dizendo, Isaías todo dizendo, sai dessa desgraça do pecado. Se limpe do pecado, permita que eu entre na sua vida. Eis-me aqui, eu estou com você, estendido as minhas mãos sobre você. Permita que eu age na sua vida. E ainda Ele promete isso que eu vou ler agora. Então, meu amigo, meu apelo para você, para a gente finalizar esse estudo de Isaías, que a gente falou de muitas coisas, mas principalmente desses 2 grandes pontos, de esperar o Cordeiro de Deus e acreditar nos mandamentos dele, porque reflete a imagem dele, o caráter dele. Ele promete uma nova terra e um novo céu, a nova Jerusalém, para todas as nações, aqueles que aceitarem e receberem a marca de Deus. E essa nova Jerusalém, ela vai ser muito boa, que diz assim, pois vejam, criarei novos céus e nova terra e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente, alegrem-se, porém, regozijem-se para sempre que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e para o seu povo, para alegria, para o meu povo. Por Jerusalém me regozijarei, e o meu povo terei prazer, nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro e tristeza. Amém. Seguinte, fechamos aqui esse estudo de Isaías, que deixa claro a separação do que é que Deus gosta e do que Deus não gosta. E seguir as coisas que Deus gosta é seguir a Ele, amar a Ele, como dizem em Provérbios, quem me ama guarda os meus mandamentos. E acreditar no meu Filho, Jesus, o Cordeiro que viria. Se você não faz isso, você consequentemente está seguindo um outro Deus, o inimigo desse Deus, aquele que se rebelou desde o início, como mostra lá em Jó, que caiu do céu, foi expulso do céu. E no final, esses 2 grupos vão estar em lados opostos, e esse atrás dos muros da Nova Jerusalém, junto com os anjos e com o Cordeiro. E esses vão estar queimando, sendo eliminados para sempre. Amigo, ainda tem tempo para você decidir em que lado você vai estar. Está claro, estudamos aqui várias vezes, por várias semanas. Por favor, eu te apelo,
para que você deixe as suas vontades e siga a vontade do Mestre. Para que no final você não se arrependa ao ver aquelas pessoas sendo resgatadas por Jesus e você falar, poxa vida, e eu? E ele virar para você, quantas vezes eu te dei a chance de você me escolher e você não me escolheu? Por isso, amigo, escolha Jesus sem olhar para trás. Que Deus te abençoe. Que Ele faça a diferença na sua vida e você faça a diferença na vida das outras pessoas. Até a próxima e eu te aguardo para novos estudos. Que Deus te abençoe, um abraço e até mais.